Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana. Obrigada por estarem sempre aí a acompanhar-me nestas viagens. Espero que gostem deste tema. Já era uma pessoa que eu queria há muito tempo trazer cá, finalmente, hoje é o dia. Ela é psicóloga, terapeuta, professora e facilitadora de consciência sistémica há mais de 18 anos. Mentora de milhares de pessoas na área da transformação pessoal e espiritualidade, tem dedicado a sua vida a ajudar pessoas a descobrir o seu propósito de realização, a fazerem o seu processo de cura emocional, de cura da sua ancestralidade, para o despertar da consciência individual e coletiva. CEO e fundadora da Consciência Sistémica em Portugal, do Campus de Consciência Sistémica e do Espaço Amar. Mentora e organizadora do 1º e 2º Congresso Internacional de Consciência Sistémica na Universidade Católica de Lisboa e no campus da Universidade Nova de Carcavelos, palestrante em dezenas de colóquios, congressos e feiras a nível nacional e internacional, tenho a honra de trazer hoje na caravana Maria Gurjão Henriques, que já era para vir há séculos, desde estes congressos e não sei o quê, não é? Numa organização. Bom dia, Rita, e bom dia a todos. Muito grata por estar aqui e por ter a oportunidade de estar aqui contigo um bocadinho e conversarmos sobre a vida, sobre os nossos antepassados, sobre o que nos vai dentro, o que se passa com o nosso mundo interno. E eu penso que é sempre uma oportunidade enorme. Claro que sim, e era uma honra ter-te aqui, como disse. Acho que este episódio vai ser espetacular. Estou a sentir. Um cheiro da tua infância. Olha, um cheiro da minha infância. Vivi em França até aos 6 anos e meio. Nasci em Portugal, mas vivi em França. Os teus pais foram para lá? O meu pai foi montar a Império em França, portanto foi convidado para ir durante uns tempos e voltarmos. E depois voltei aos 6 anos e meio e diretamente para o Liceu Francês, portanto fiz toda a minha vida bilíngua com a cultura francesa. E ainda te lembras do tempo de França? Sim, lembro-me muito bem, lembro-me de várias coisas em França. O tempo, uma coisa que era patinoire, quando nós íamos andar de patins, com aqueles patins no gelo, com aquela lâmina. Sim, ai que giro. Lembro-me como se fosse hoje, lembro-me dos cheiros, lembro-me da casa, lembro-me do ténis ao lado, coisas de que as crianças reparavam, não é? Sim. A pensar que é a idade da minha filha, mais ou menos, mais nova, a ver se ela agora se calhar já tem recordações, já se lembra nesta idade. Sim, mas lembro-me assim de coisas muito ligadas à natureza, dos passeios que fazíamos em Meudon, que era uma grande floresta que há nos arredores de Paris, com esquilos e íamos apanhar cogumelos. E os cheiros, principalmente os cheiros e a beleza da natureza. Vivíamos num sítio lindo, nos arredores de Paris, tipo Cascais de Lisboa, a mesma coisa que se chama Meudon. E pronto, e portanto foi assim uma grande experiência voltar e depois viver toda a minha vida sempre muito introspectiva, muito calada, muito virada para dentro. Quando já vamos descobrir isso tudo. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Olha, nenhuma. Nem a tua? A minha vou para responder às perguntas e para responder às pessoas e saio. Tento fazer estar o mínimo. Sim. Porque acho que perde-se muito tempo. Perde-se imenso tempo e é muita energia. Exato. Que fica ali. Tempo e energia. E portanto estou meia hora de manhã, 40 minutos ao final do dia. Às vezes, quando pus um post, tenho que ir à hora do almoço, dar vazão, responder. E depois tento ao máximo... Não andar a divagar por ali. Mas algumas páginas que sigo, de colegas meus, que eu admiro imenso e que gosto e que vejo... mas não muito. Sim. Não sou nada uma consumidora do Instagram. Exato. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, centrar-te, organizar a tua vida, sei lá, tomar decisões? Para o Pardão de Cascais. Sim. Moro mesmo em cima do Pardão e eu costumo dizer que é o meu quintal, porque vou às vezes tomar um banho ao mar. Tomo banho no mar o ano inteiro. Também? Sim. O ano inteiro, para limpar. E é o sítio onde eu vou. Se eu preciso mesmo de refúgio, mais do que uma hora para me centrar, São Pedro de Moel, que é onde que frio, passei lá um verão, é muito frio. Que é onde eu fui concebida e é o meu estava frio, não havia mais nada para fazer. Costuma-se dizer que é onde o inverno vai passar o verão. Meu Deus, lembro bem, é um bom inverno.
Mas é lindo. É lindo, é lindo, lindo, lindo. E está ali dentro do território de Lis Fátima. Está muito perto da parte energética. A zona de Fátima é um território sagrado que nós temos em Portugal, com uma vibração muito alta, ligada ao chakra do coração, e que também que nasce em Dornes, e que se estende por toda a zona de Fátima, e onde São Pedro de Moel ainda apanha toda essa energia desta vibração da Mãe Maria, desta vibração das aparições, aquele espaço. É um espaço sagrado. Nós temos um território sagrado no nosso país. E somos um país muito espiritual. Nós somos o único país do mundo que foi formado pelos templários. E, portanto, o nosso país chama-se Portugal, Porto do Grau. E, portanto, ser português é ter nesta lealdade inconsciente e nesta profundidade do que é ser português, uma espiritualidade, ou um potencial de espiritualidade por despertar muito grande. E toda a parte da zona do centro do país, portanto aquela zona de Fátima, é de facto uma zona muito especial do ponto de vista energético. E nós, como portugueses, precisamos ter consciência disso. E é lá que vais quando precisas de... É lá que eu vou quando preciso, assim mesmo, deste encontro, de estar comigo, deste encontrar refúgio em mim, é para ali que eu vou. Sim. Um dia para onde não querias voltar? Um dia para onde eu não queria voltar? Olha, não há. Não, porque todos os dias, mesmo os mais difíceis, foram uma grande aprendizagem. Talvez a minha operação à coluna, com 14 anos, que fiquei imobilizada durante 8 meses. No dia em que acordei da operação, as dores, fiquei em morfina durante uma semana, as dores, nesse dia se calhar eu não gostaria de voltar, porque eu já nem sequer consigo, as dores eram tantas e era de tal forma violento, que esse dia, acho que sim, esse dia, uma grande aprendizagem com 14 anos, depois tive que reaprender a andar, foi assim todo um processo espetacular, em termos de desenvolvimento e de consciência de mim, de consciência do valor da vida, de consciência... Mudou o que eras? Mudou completamente, porque eu com 14 anos podia ter ficado paralítica e tive todo um processo de mergulho, não é? De ficar parada, de ficar imobilizada e com a família inteira a viver a dor. Eu sentia tudo o que os outros sentiam, captava isso perfeitamente, e eu lembro de ir para a sala de operações fazer surf na maca com as enfermeiras ao lado para divertir a família que estava do outro lado do corredor a chorar, como se eu tivesse a ir para o corredor da morte. Sim, mas custa sempre, não é? E eu estava, o meu objetivo era evitar o sofrimento deles. Claro que não podia evitá-lo, mas então fui a ir a fazer tipo, a surfar em cima, assim, não era surfar, fazer bodyboard, não é? A deitar-me e a deixar-me ir, e as enfermeiras muito aflitas com a situação em si, e eu parecia aquele filme daquele campo de concentração onde ele tenta animar. A vida é bela. Exatamente, a vida é bela. E pronto, portanto, esse dia não voltavas. Por alguma razão a minha alma teve que viver isso, não é? E teve que viver essa experiência de dor, de uma dor física insuportável em relação a todo tipo de dores que uma pessoa pode sentir, e eu tenho a perfeita noção de que tive que passar por isso, foi uma escolha minha, e tudo aquilo que resultou daí, Rita, em termos de aprendizagem, não tem dimensão. Não tem dimensão. Portanto, voltaria a passar pela operação, sim, mas o dia do acordar e do despertar e as dores, muito obrigada. Deixa lá ficar. Sim. Palavra preferida? Olha, amor. Então, demoraste muito a pensar ou foi logo simples? Não, a palavra preferida e a palavra mais difícil também. Eu acho que quando nós temos algo que é preferido, também temos muitas vezes o que é difícil ou que não está concluído, não é? O Hellinger dizia uma coisa muito interessante, que é: o que é perfeito está concluído, só o imperfeito tem futuro. E de facto o amor, tal qual nós
nós o idealizamos ou o concebemos dentro de nós, eu cada vez chego mais à conclusão que não é amor, que é apego. Então a palavra amor é uma palavra muito intrigante para mim, porque amor é permitir que o outro seja aquilo que ele quer. Desapego, não é? Exatamente, o amor é desapego, amor é liberdade. E é uma palavra que tem andado sempre comigo toda a vida, e cada vez que eu vou avançando na idade, eu vou mudando esta perspectiva e o significado que o amor tem para mim. Porque de facto nós concebemos amor com apego e com posse e com medo e com desejo, e não, isso não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com as nossas dimensões terrenas, Certo. onde nos apegamos às coisas e onde queremos as coisas para nós, percebendo que a lei da mutabilidade faz com que cada coisa a seu tempo já não existe, e portanto para que é que eu me vou agarrar a uma coisa que já não existe? E se eu amo outra pessoa, o meu amor por essa pessoa deve ser um amor livre, no sentido de que primeiro gostar dela como ela é, não a posso prender, e depois gostar dela como ela é. A minha pergunta é: quem de nós consegue gostar do outro como ele é? Porque nós vemos o outro a partir de nós não vemos o outro como ele é. E nós vemos o outro a partir daquilo que nós precisamos que ele seja, ainda mais. E, portanto, se eu não tenho este lugar meu interno, deste lugar de eu ocupar o meu próprio lugar na vida, eu vou sempre querer que o outro preencha alguma coisa minha. E quando eu exijo do outro alguma coisa em função das minhas próprias projeções, eu já não o estou a ver como ele é. Já nem sequer estou a permitir que ele seja quem ele é. Não está da forma. Exatamente. Então, o amor começa exatamente aqui, ou seja, nós não vemos os outros como eles são, muito menos temos a capacidade de nos ver como somos, muito menos temos ainda a capacidade e a consciência de assumir o nosso lugar para permitir ao outro a liberdade de estar no seu lugar, sem nenhuma pressão e sem nenhum peso, sem nenhuma expectativa e sem nenhuma troca e nenhum apego, exatamente. Então a questão do amor é assim, para mim, uma grande evolução. Eu ainda não sei amar da forma como eu acho espiritualmente que nós deveremos caminhar para lá. Portanto, ainda não tenho consciência suficiente, ainda não tenho desapego suficiente. É difícil. É difícil. Com os filhos, então, nem se fala. Sim, é isso. É o que a pessoa pensa sempre, não é? Com os filhos nem se fala. Tem sido a minha maior aprendizagem dos últimos 3 anos. Tem sido um amor firme. E o amor firme, muitas vezes, é um amor duro. Para sermos firmes, eu acho que é fácil de entendermos quando olhamos para uma criança. A criança está a fazer uma birra e nós percebemos que ela está a fazer uma birra, e com muito amor nós deixamos que a birra passe. E não vamos lá, mantemos o limite, percebemos que para educar a criança e para ela ser feliz amanhã, nós temos que investir em pequenos sacrifícios para bens maiores. E aquele momento para a criança, o nosso adulto diz: não, a criança precisa de lidar com isto. Só que depois os filhos crescem e quase que nos esquecemos de manter este olhar firme de um adulto, porque temos medo da rejeição, temos medo de não ser amados, não queremos ser com os nossos filhos como achamos que os nossos pais foram connosco. Sentimos que nunca eles viverem as dores que nós vivemos. Sim, temos que proteger. Exatamente, quando as dores que nós vivemos foram o que fizeram de nós a pessoa que somos. Portanto, eu costumo dizer, em termos sistémicos, que a nossa função, e agora se calhar vou chocar muita gente, que a nossa função é traumatizar os filhos. Certo. A função de um pai, a missão de um pai e de uma mãe é traumatizar os filhos. Quando fui mãe dizia-me muito: mas eu assim vou traumatizá-la. E o meu marido dizia: esquece, vais sempre traumatizar. Claro, não há hipótese. Não há hipótese. Mesmo que faças de uma determinada forma, os teus filhos escolhem olhar para ti a partir do prisma deles, a partir da cesta mental deles, a partir das vidas passadas deles. E, portanto, tu tens uma intenção, e a forma como essa intenção é recebida depende do património emocional da pessoa que recebe. Certo. E esse património emocional não é reduzido à nossa vida cotidiana. Ele vem de trás. Ele vem de muitas vidas passadas, onde nós fomos a uma grande agência cósmica e escolhemos nessa agência cósmica
vir desta forma, com este corpo, com esta família, com este sistema familiar, com este país, com este continente e com tudo aquilo que está associado a isso. E, portanto, isto está-me a cair. Está a cair. Espera, vamos fazer uma pausa. E, portanto... Se calhar deves pôr assim mais para a frente ou encurtar mais. Espera aí. Tá. Tá. Já está? Tá. Pronto. É porque desde Estava o para princípio trás. Sim. estava a sentir isto. Pronto, posso voltar atrás. Sim. Nós fomos a uma grande agência cósmica. Todos fomos a uma grande agência cósmica. E nessa agência cósmica aparecemos e entramos nessa agência com uma determinada vibração. E nós somos luz e vibração. E ao entrar nessa agência cósmica, tu trazes um cardápio, tu trazes uma aprendizagem, trazes algo que tu precisas de evoluir, tu precisas de trabalhar aquele tema para poderes evoluir. Então, na agência cósmica, entras diretamente para a secção das pessoas que estão em sintonia contigo naquela frequência. Porque como luz e vibração que somos, nós só vamos reverberar numa frequência que seja parecida com a nossa. Caso contrário, essa frequência passa-nos ao lado. Imagina, antigamente nós tínhamos a televisão e nós tínhamos que sintonizar os canais na televisão para vermos a televisão. Ou na rádio. Sim. Nós tínhamos que sintonizar a rádio. Certo. E às vezes dava trabalho. Tínhamos que afinar. Eu sei que eu fazia sempre isso na televisão do meu pai, era sempre eu que tinha esse papel, era uma seca. E bastava um milímetro para o lado para perder essa frequência. Não há nenhuma diferença entre esse movimento e o que nós fizemos para esta vida. Nós fomos afinando a frequência do que precisávamos para nesta agência cósmica descermos para aquilo que nós precisamos que entre em sintonia com o nosso corpo. E que entre em sintonia acima de tudo com a nossa alma. Então nós temos uma alma e precisamos de um veículo, que é um corpo. Certo. Esse veículo é o nosso templo sagrado, o nosso corpo. E para ter esse corpo, quem nos vai dar esse corpo são os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e toda esta gente que vai passar biologicamente aquilo que eles foram. Então, o meu corpo, ao ser recebido, ele é 50% mãe e 50% pai. Ele é 25% de cada um dos meus avós. Ele é 12,5% de cada um dos meus bisavós. Mas ele não é só esta genética. Ele também recebe a memória epigenética. Então nós temos a memória genética, que é o formato e o aspecto do meu corpo. Sou parecida com o meu pai, tenho o colorido da minha mãe. Ou seja, se eu sou parecida com o meu pai, é porque eu carrego muita vibração para se fisicalizar desta maneira. Ou seja, para haver essa semelhança física, tem que haver uma frequência de vibração igual ao ponto da pessoa ter uma semelhança física. Então, eu carrego esta semelhança genética, mas também carrego toda a memória epigenética. E aqui é onde nós entramos nas constelações familiares e na consciência sistémica. Então, antes de entrarmos, espera, tu eras uma miúda introvertida, em França, sentias e em Portugal também, sentias que eras especial, na verdade. Não, eu não sei se era especial. Ou eras uma criança, se calhar, mais sensível. Isso. Certo, isso. Especial no... Sim, especial somos todos. Exato, não é? claro. Porque somos únicos. Sim, mas mais sensível, se calhar mais... Sim. Mais contemplativa, como dizias. Muito contemplativa. Sim. Muito contemplativa. Para quem sabe da astrologia, eu tenho 4 planetas na casa 12, portanto eu tenho uma necessidade de contemplação, de quietude, de silêncio, de encontro comigo, de respirar, de respirar a espiritualidade de uma forma simples. Porque a espiritualidade está numa rosa, está numa flor, está em nós, está na beleza de uma paisagem. Um pequeno detalhe. Exatamente, a espiritualidade não é esta coisa que nós temos que fazer uma meditação onde ficamos muito ligados. A espiritualidade é os pés na terra. Então eu brincava às escondidas com a lua. Brincava às escondidas com a lua com as nuvens, não é? E ficava horas nisto. E não percebia. E estava sempre a tentar perceber como é que as sombras e a lua e as nuvens... Eu fazia histórias à volta disto. Sim. Fazia as minhas próprias histórias. Lembro-me com muito nova, de olhar para uma árvore e ver a hierarquia dos ramos e das folhas e perceber que as folhas de cima apanhavam mais sol que as folhas de baixo. E que havia
uma hierarquia. E essa hierarquia tinha a ver com o nascimento delas. Então é como se eu estivesse já a fazer constelações em criança, sem ter consciência disso. Eu lembro perfeitamente de fazer de dissecar sobre isso, de ficar... Porque as mais velhas ficam no topo, não é? E as mais novas... Não necessariamente, por acaso não sei. também tens umas tens que lá em cima, certo. Mas o meu tema tinha a ver com porque é que umas nascem certo. sem sombra e outras nascem com nascem tanta na sombra. Exatamente. Porque é que umas acedem ao sol com tanta facilidade e outras não conseguem ter um raio de sol. Então era por aqui que eu ia, eu era uma miúda e andava como... E na verdade, Rita, é isto que me intriga com as pessoas. É como é que há pessoas que têm destinos tão difíceis e pessoas que têm destinos onde às vezes eu encosto-me à cadeira, respiro fundo e penso, eu estou a ouvir uma história de uma violência. Como é que é possível um ser humano conseguir suportar tanta dor? Passar por tudo isto. Exatamente. E essas pessoas têm um sorriso na cara, têm as suas profissões, têm as suas vidas e têm uma força, uma garra e uma resiliência e uma inspiração para ir para a vida. E depois vem uma outra pessoa que tem uma vida com tudo no sítio e que está deprimida e que não tem força para viver. Então isto levou-me muitas vezes a refletir sobre um bocado este tipo de reflexão que estava a dizer, que eu fazia em miúda, sobre a origem do sofrimento. O que é que leva uma pessoa a sofrer? Não tem a ver com a vida diretamente. Claro que tem, mas há uma outra... Tem que haver outra coisa qualquer. Há uma outra fonte interna que tem a ver com a equanimidade, tem a ver com a capacidade que nós temos de manter uma mente estável e sã. Ou seja, tem a ver com a minha força mental no sentido da maturidade da minha alma face à minha força mental, porque a maturidade da alma e a força da mente, da equanimidade, não é uma força mental de pormos força na mente, é o discernir da vida. Não vale a pena, eu preciso dormir. Se eu ficar neste tema, eu não vou conseguir dormir. Amanhã eu tomo conta disto, agora eu preciso descansar o meu corpo. É como se tu tivesses o domínio da tua própria mente, ou seja, a capacidade de, em equanimidade, que é a mente estável, dares um comando de te manteres centrada mesmo perante dificuldades. Sim, é isso, aceitando sim, a vida como ela é, com o bom e com o mau. Exatamente. E tentando ultrapassar esses piores momentos. Mas para isso tu precisas de estar na tua alma alinhada no adulto. E essa é uma das grandes questões que eu tenho chegado à conclusão, que é, a maior parte das pessoas não vivem no adulto, vivem na criança ferida, carente, desatinada, cheia de fome, cheia de expectativas. Raiva. Exatamente. Portanto, há uma baixa tolerância à contrariedade na forma como a criança foi educada e como as crianças estão a ser educadas agora. Então agora nem se fala, porque os pais tentam comprar as crianças como não têm tempo para elas, tentam arranjar forma... Está tudo errado, não é? Está tudo errado. Está tudo errado. Mas faz parte, para a nossa evolução em termos de humanidade, nós precisamos de passar por isto. Porque eu também sinto que há a evolução do coletivo. E acho que os próprios pais sentem que está errado, só que depois não têm outras ferramentas e eles próprios andam a correr e... Porque os pais estão como crianças. Ou seja, uma das coisas que eu acho que é mais preocupante neste momento na sociedade e que é mais flagrante é que ninguém ocupa o seu lugar. As pessoas não estão a ocupar o seu lugar. O seu lugar em si. O seu lugar na família, no lugar dos filhos, na inversão da posição sistémica de filhos com pais. Está trocado. Está trocado em... Os filhos sobem. Exatamente. E os pais... Há uma arrogância dos filhos para com os pais. Uma arrogância... Tantas vezes que eu ouço as pessoas dizer, porque eu já perdoei os meus pais, ou porque eu não estou numa perspectiva de perdão dos pais, e eu olho e digo, perdão dos pais? Mas os pais dão uma vida, eu tenho o quê para perdoar? Se eu perdoo os meus pais, eu estou-me a pôr numa posição de superioridade perante eles, eu estou a inverter a posição sistémica. Eu não tenho como... O tema perdão não é um tema que eu possa sequer equacionar num olhar para então, com e um pai que fez pessimamente a um filho, por exemplo, como é que ele vive com isso, com paz? Sim. Primeiro nós recebemos a vida daquela pessoa. E sem aquela pessoa nós nunca teríamos a vida. Portanto, os budistas dizem algo que eu acho que é muito interessante, que é, nós temos uma dívida de gratidão para com os nossos pais eterna, impossível de saldar. Outra coisa é o que acontece da vida para a frente.
É outro assunto. É outro assunto, não é? E, portanto, nós fazemos do pouco mais, que é o que eles nos dão, a educação, a comida, tudo aquilo que eles nos dão depois da vida, nós fazemos do pouco mais, que eu acho que isso é pouco mais, o tudo, e do tudo que é a vida, quase nada. Então nós não estamos centrados no essencial. Porque quando nós nos centramos no essencial, e se formos adultos do ponto de vista espiritual, ou seja, puxarmos o nosso adulto da nossa alma, nós vamos perceber que nós, na agência cósmica, escolhemos esta frequência. Nós escolhemos estes pais exatamente como eles são e fizemos um pacto de amor invisível com eles. E dissemos, por favor, faz-me passar por isto. Por favor, cria estas frequências. Porque imagina, em situações mais violentas, porque algumas pessoas estão-nos a ouvir e vão ficar incomodadas com aquilo que estão a ouvir, não é? Imagina situações de violência, por exemplo, como abuso sexual, que são situações extremas de violência doméstica, etc. É muito importante nós percebermos que nós fomos sempre livres de todas as escolhas que fizemos. Eu tenho uma estrutura dentro do meu corpo, que é uma estrutura egóica, mas eu depois tenho o meu self, a minha estrutura interna divina. E a minha estrutura interna divina não está subalternizada às ordens que nós conhecemos da Terra. O que é que eu quero dizer com isto? Que os meus pais são pais do meu corpo, mas não são pais da minha alma. E, portanto, se a minha alma escolheu encarnar neste corpo, nesta frequência, nesta altura da história da humanidade, neste país, nesta cultura e com acesso a uma cultura, com acesso a não passar fome, com acesso a uma série... Porque nascer na Europa neste momento... Sim, é uma bênção. É uma bênção. Sim. E nós temos que perceber que, como seres espirituais com uma curta experiência divina, nós temos saldos espirituais. Temos uma conta corrente espiritual. E temos paramis, que são bons créditos, e sankaras, que são energias densas. E neste encontro entre os paramis e os sankaras, entre os bons créditos de vidas passadas, coisas que fizemos, onde proporcionamos o crescimento e o bem de seres humanos e de seres vivos, isso cria-nos bons créditos. Por isso é que as pessoas querem tanto ajudar os outros. Porque a alma sabe que fazer o bem cria o bem. Só que a questão de fundo é que a maior parte das pessoas querem muito ajudar os outros, mas ainda não estão em paz no seu próprio mundo. E, portanto, no fundo querem ajudar os outros como uma projeção do seu próprio mundo. E isso fica o caldo entornado aí. Certo. Portanto, o tema de fundo é que nesses paramis que nós temos e nesses sankaras que nós temos, que são os créditos, essa frequência de vibração onde tu vais na tal agência cósmica, tu vais sendo dirigida para a frequência de vibração do canal que entra em ressonância contigo. E esse canal vai sendo reduzido cada vez mais até se perceber qual é o país e qual é os pais certos cuja frequência de vibração na vida que eles tiveram e na vida dos avós e desta gente toda entram na mesma frequência e vão reverberar exatamente a mesma frequência, a mesma fórmula mágica que tu estás a emanar em termos espirituais. Então é como se tu tivesse uma chave com a fechadura certa. Certo. A chave entra na fechadura certa. E só há uma chave para aquela fechadura, não há mais do que uma. Então, nós temos um projeto espiritual. E enquanto nós não assumirmos a responsabilidade do nosso próprio projeto espiritual, enquanto nós não assumirmos a responsabilidade das escolhas que nós fizermos, que foram sempre livres, eu quando estou contra o pai e contra a mãe, eu primeiro estou contra metade, se eu estou contra o meu pai, estou contra metade de mim. E depois tenho um sistema autoimune. Tenho uma doença autoimune. Porque eu estou contra mim própria. E quando tu vais a montante, tu não estás só contra ti própria, tu estás contra o projeto espiritual que tu, em plena consciência, escolheste para ti. Portanto, tomar a vida de pai e mãe é um ato de uma profunda humildade e gratidão. Sem eles eu nunca teria a vida. E depois, o que aconteceu depois daí para a frente, já foi mais do mesmo da minha escolha, porque eles são, muitas vezes, crianças humanas. Eles também são crianças. Eles também são crianças carentes, esfomeadas. Eles também têm as suas dores.
quantos de nós exigimos dos pais, como crianças, e apontamos o dedo no sentido de os criticar e de nos colocarmos como vítimas de coisas que aconteceram, onde estamos no centro do mundo, totalmente numa gestão heliocêntrica egocêntrica da vida, ainda nem sequer estamos na fase de perceber que a Terra anda à volta do Sol. Ainda estamos na fase onde a Terra, tudo anda à volta da Terra, tudo anda à nossa volta, e não conseguimos discernir que se calhar a dor do pai é muito maior que a minha. Se calhar o pai foi à guerra e apesar disso ainda casou, ainda teve filhos, tem pesadelos durante a noite e aguenta-se e dá o que ele pode dentro do mundo que ele vive, que é um mundo de uma dor e de uma desconexão e de um sofrimento atroz. E quanto mais para trás, menos pensava Exatamente. nisto, não é? Menos desinformação tinha desta parte mais espiritual e desta busca por nós próprios. Não é? Exatamente, e tu vais e andas para trás na linha do tempo e tu percebes que a liberdade que nós temos hoje e a consciência que nós temos hoje é única. Alguma vez os meus pais, no seu tempo, tinham a consciência que eu tenho hoje das coisas? Ou a possibilidade de ter um espaço interno para ter acesso a essa consciência? Poucos, uma minoria. E, portanto, nós estamos a falar dos meus avós. Os meus avós eram pessoas excepcionais, um coração do tamanho do mundo, mas ainda pouco conscientes de uma intervenção ao nível da personalidade e dos teus atos em si, que gere consciência no mundo, que gere consciência na família, de se trabalharem no sentido de atuarem alinhados com princípios espirituais, éticos, a pensar se eu tenho que me desenvolver como pessoa, se não me desenvolver eu não vou a lado nenhum. Eu se não me trabalhar como pessoa, eu não tenho hipótese de evoluir. Isso é um conceito que não existia antigamente. É um conceito que não existia, porque era dado, foi oferecido à Igreja. Exato. Então a Igreja ocupava esse lugar. Só que eu posso perguntar uma coisa, não sei se vou abusar. Não, porque queria saber primeiro como é que isto começou, como é que te apaixonaste por este tema e se quem te rodeava não era mais católico, parece-me que sim, não sei porquê. Sim, eu cantei na missa há anos. Exato, e de repente como é que dás este salto? Porque às vezes pode haver algumas contradições, não é? Para mim não há, não há. Pronto, é isso que eu queria saber. Para mim não há. E até mas podemos para falar sobre isso. Sim, mas para algumas pessoas podem achar que é algo já... Porque essas pessoas que acham estão presas no preconceito e estão presas no dogma. Então cantaste anos na igreja, espera. Portanto, do brincar com a lua, passei para a catequese onde a minha mãe me obrigava a ir e eu, tudo que era impositivo, eu reagia. Aliás, fui super rebelde. Tudo que me impunham, fui super mesmo rebelde. Contemplativa, mas rebelde. Sim, fui contemplativa e chega à adolescência, os meus pais queriam, principalmente a minha mãe, é uma pessoa, coitadinha, agora está com Alzheimer, portanto já está a viver um Alzheimer super tranquilo e amoroso, mas na altura era muito exigente comigo, extremamente exigente comigo. E em criança, eu tinha dislexia, eu tinha más notas, eu adorava... ir para a escola, era sempre eleita delegada de turma? A delegada de turma, mesmo, estava ali num cantinho e me punham como delegada de turma, porque ia falar com os professores e era muito, exatamente, era muito viva na maneira como reivindicava as coisas, então as pessoas achavam que eu tinha que ser a delegada de turma. Mas depois era uma péssima aluna. Não gostava de estudar. Não te interessava? Não me interessava, os temas não me interessavam. Claro, percebo. Continuei iguais. E quando tinha bons professores, era uma maravilha. Então tive vários bons professores de matemática, de filosofia, e aí eu tinha 18 e 19 e 20. O que pode mudar, não é? Às vezes não tem a ver com a matéria, nem o que é o professor faz. Era a forma como o professor me agarrava. E quando me agarravam. E pronto, depois ir para a catequese era uma chatice, mas tive um catequista ótimo, a certa altura. Então e esse catequista tocava viola e então fui para o coro. Exato. E comecei a cantar. E cantei anos na igreja. E era super envolvida. Eu também. E era a minha forma de rezar. Porque as músicas da igreja são espetaculares. Ainda hoje as canto quando vou no carro. É verdade. E às vezes começo os meus workshops com algumas músicas
marianas, porque eu sinto essa força da letra da música que nos envolve e que nos dá uma forma de oração correta. É rezar 2 vezes, não é? Exatamente. Cantar é rezar 2 vezes. E pronto, e portanto fui por aí fora e havia leituras e havia textos ligados à igreja que me enchiam as medidas, totalmente, ressoavam em mim de uma forma incrível. E portanto eu estou sempre à procura de um filme, eu tenho esta expressão que me enche as medidas, estou sempre à procura de um filme onde eu possa ficar alguns dias, sabes, a respirar, uma coisa que que alimenta a alma. É uma inspiração. Exatamente. E recebe da inspiração. Não é? E a música hoje em dia é muito o meu refúgio para isso, então tenho imensas músicas, trabalho imenso com música. Sim, eu já vi. Ponho música no final eu de já todos os vi, movimentos. mesmo nos teus encontros, costuma haver música, não é? Não foi no Brasil, eu vi alguma coisa com batuques, não foi? Sim. E queria-te imenso, olha, quero-te convidar mesmo a vires ao Lagar das Almas. Todas as quintas-feiras estou lá o dia inteiro para vires. Gostava imenso que viesses e que estivesses lá um dia connosco e que assistisses às constelações, aos ecos, que são encontros de consciência sistémica, que acontecem todas as quintas. Portanto, és minha convidada especial. Também. Gostava mesmo muito. Mas a música transporta-nos para um estado alterado de consciência, porque a música liga os padrões energéticos. A música envolve o espaço que tu não vês, mas que tu sentes. E, portanto, nós estamos aqui as duas, mas este sítio onde nós estamos está cheio de padrões energéticos. Por isso é que às vezes entramos numa sala e dizemos, não estou confortável. Outras vezes, que bom que é estar aqui. Tem a ver com esses padrões e com a memória do espaço. As casas têm alma, os espaços têm alma e há uma memória que o espaço guarda. E quando tu pões música, a música de uma determinada vibração, ela está a reconstruir esses padrões energéticos. Então, no templo sagrado das constelações que nós criámos agora, que se chama o Lagar das Almas, nós estamos muito atentos a toda a questão da geometria sagrada, dos antigos templos, dos antigos construtores das catedrais, que é o templo está virado a nascente e a poente. E tem que ter água que passa por baixo. E, se possível, 2 linhas de água. Nós temos isso tudo ali. Temos o rio ao lado, temos uma linha de água e estamos virados a nascente e a poente. E, portanto, nós temos que voltar aos saberes antigos, ou seja, há um saber antigo que mora dentro do teu corpo e que é preciso de resgatar, porque se nós não resgatarmos esse saber antigo, nós vamos continuar como crianças humanas a chapinhar numa espécie de uma poça, todos contentes porque estamos a brincar com a água, mas sem consciência que se brincarmos muito com aquela água vai ser diluída, porque o território vai absorver essa água e depois a criança já não tem água da poça para brincar. É um bocadinho isto que o ser humano está a fazer com a Terra. Está a brincar com um total... Nós somos o único animal em cima que habita na Terra que não tem a mesma frequência de vibração que a Terra. Só quando nós nos alinhamos no nosso coração e na vibração do coração é que o batimento do nosso corpo e o nosso batimento cardíaco e a frequência do nosso corpo entre uníssono com a frequência da Terra. Caso contrário, como estamos a maior parte do tempo na mente, nós estamos fora da vibração da Terra. Isto é uma loucura. Portanto, há aqui a consciência sistémica, não é só constelações familiares. A consciência sistémica é tu ganhares uma total interligação à natureza, ao passado, à linha do tempo, à evolução, aos povos, territórios e nações, à nossa história enquanto humanidade, aos arquétipos da humanidade, à dor do inconsciente coletivo da humanidade. E é isto que eu tenho estado a fazer há 3 anos no movimento Unidos num Só Coração, que é 15 em 15 dias fazer uma meditação coletiva da cura dos povos, territórios e nações, da cura do nosso inconsciente coletivo, em tudo aquilo que nós, portugueses, fizemos, sim, pelo mundo, na colonização, toda a parte do racismo, tudo aquilo que aconteceu do surgimento do Brasil. Estavas agora aqui a falar na viagem que fiz em agosto ao Brasil, que foi incrível o processo de cura que foi iniciado e que culminou, e que eu não sabia, com o coração de Dom Pedro, que foi lá para as comemorações dos 200 anos de independência do Brasil. E eu tinha o movimento Unidos num Só Coração. Quando eu vou para o Brasil, o coração do Dom Pedro vai de avião escoltado por caças brasileiros de Portugal para o Brasil. E esteve lá durante todo o tempo em que eu lá estive. Eu só dizia, mas o que é que está a acontecer? Há algo muito profundo que está a acontecer que me ultrapassa completamente.
E todo o trabalho que nós fomos fazendo, das constelações que fomos fazendo nos 5 estados onde estivemos, Rio, São Paulo, Florianópolis, Curitiba e Ribeirão Preto, foi sempre constelações, tivemos sempre movimentos de cura da nossa ancestralidade. E foi incrível o movimento que se criou. E veres os brasileiros... De união, porque tu, no fundo, tens um país que foi criado com um pai, que foi Portugal, com uma mãe, que é Brasil, que é aquele território sagrado do povo indígena. E quando eu faço uma constelação do Brasil e tu vês o que é que se passa debaixo da mesa, ou seja, quais são os movimentos ocultos e das lealdades inconscientes que estão na base da criação deste país, tu percebes os problemas que o Brasil tem. Porque há uma dificuldade de tomar o pai, e o pai é a direção. Sem pai tu não tens direção. Então, quando nós olhamos para o sistema familiar e olhamos para as constelações familiares e para as famílias, se eu não tomo o meu pai, eu vou ter dificuldades em ter direção na minha vida, em ter um emprego estável, em saber o que é que eu quero, qual é o meu propósito de vida, em ter todas as questões da minha vida de direção tomadas. Se eu não tomo a minha mãe, porque acho que a minha mãe foi dura, foi violenta, a minha mãe foi o que eu escolhi na agência cósmica. Eu preciso fazer um ritual iniciático de chamar a mim todas as escolhas que eu fiz e tirar de cima deles o peso. E o que é que, se não se toma a mãe, o que é que o pai é a direção? A vida. Okay. A mãe é a vida e o pai é a direção. Portanto, não tomar a mãe é não tomar a vida. Como é que eu posso viver sem a vida? A criatividade, a intuição, a vida, a terra, a Pachamama, toda a questão do feminino, não é? E, portanto, se tens direção, mas não tens vida, tens direção, mas não tens criatividade. Não te serve para nada a direção, não sabes o que é que vais vestir essa direção. Se tens toda esta parte da mãe tomada, mas te falta a direção, o que é que tu fazes com tudo aquilo que tu queres fazer, mas depois não consegues pôr em prática? E não consegues avançar, e ir em frente e dirigir de uma forma, materializar o teu sonho. Então eu preciso tomar mãe e preciso tomar pai. Sem mãe e pai eu não consigo. Mesmo que eles não existem, ou se eles não existirem, conseguimos... Mesmo que tenhas sido adotada, mesmo que tenhas sido dada para adoção. Ou seja, nasceste sempre de uma mãe e de um pai. Ainda não há ninguém que não tenha nascido, mesmo que tenha sido uma inseminação artificial. Sim, tem um pai. Exatamente. Não é possível tu teres vida sem um pai e uma mãe. E, portanto, a questão sistémica é fundamental, porque tu assumes essa dádiva que é a vida. E vais tentar fazer melhor. E vais honrando o preço que isso representa. Porque tu tens um preço quando aceitas a vida. E esse preço é tudo o que eles têm dentro deles. Que é o preço epigenético. E então, tu tens a memória genética e epigenética. E a epigenética funciona desta forma, Rita. Isto é brutal. Tu tens milhares de portas que estão fechadas. Imagina o teu telemóvel, tu não consegues usar. Se calhar nunca usaste algumas apps que tens aí. Nem sabes para que é que elas servem, elas estão aí, carregadas. Mas nunca as abriste. Mas às vezes acontece por engano, tocas lá e abres e fechas. Mas não encerraste. Ou seja... Chegas a meio do dia e tens o teu telemóvel com pouca bateria e tu dizes, mas o que é que aconteceu? Eu não usei o telemóvel, porque é que ele está sem bateria? Porque no modo retaguarda estava qualquer coisa a funcionar. Estão coisas abertas a funcionar. É exatamente assim com as nossas vidas. Então eu vou escolher esta mãe e este pai, porque na agência cósmica esta mãe e este pai têm a memória que eu preciso para voltar a recordar neste plano o que eu preciso de fazer para viver. E toda a frequência de vibração, ela está em match perfeito com a frequência de vibração da minha alma. Portanto, não há nem mãe nem pai mais perfeitos para mim do que eles. E a partir daqui, imagina que eu faço 37 anos, ou faço 52 anos, que vou fazer agora, daqui a pouco tempo. Faço 52 anos. Ai, estás tão bem. E a minha avó, aos 52 anos, passou por um processo de viuvez, por hipótese. Não aconteceu, mas por hipótese. De repente, eu 6 meses antes dos meus 52 anos, começo a ter uma fobia de achar que vou ficar viúva. E começo a ter medo e não sei de onde é que isto vem. Ou seja,
eu entro em sintonia através do transgeracional, eu entro em sintonia com a frequência de vibração da minha avó, e porque estou a chegar àquela idade, aquela porta abre-se, aquela porta epigenética abre-se, e eu entro em ressonância com ela. E aquilo que não tinha importância nenhuma, aquela porta ao abrir, a minha avó é 25% do que eu sou biologicamente, mas naquele momento passa a ser 100% do que eu sou. Porque aquela porta epigenética abriu e eu estou a viver a vida em função de um medo, em função de uma angústia que toma conta de mim e eu sou possuída por essa angústia. Então a minha avó neste momento é 100% do que eu sou. E acontece às vezes os divórcios, não é? Na mesma coisa que aquelas datas, não é? Que são as datas espetaculares. Oh, Rita, é assim, as nossas vidas estão cheias dessas datas, e para as pessoas que nos estão a ouvir, por favor, olhem para as vossas datas e vejam o que é que aconteceu com o vosso clã, feminino e masculino, sejam homens ou mulheres que nos estão a ouvir. E vamos ver que nós estamos a repetir consecutivamente as mesmas histórias e as mesmas dores. Mas a ideia é não repetir, não é? A ideia é não repetir, mas tu, para não repetir, tens que repetir primeiro. Ok. Ou seja... Espera, agora é que me perdi. Exatamente. Ou seja, tu tens a tua alma, mas também tens a alma da família. E a tua alma... Então, mas quando é que para? Imagina, a minha mãe divorciou-se aos 40, eu divorcio... Não me vou divorciar, mas divorcio-me aos 40, se Deus quiser. Se divorcio-me aos 40... E se calhar não me queria divorciar, ou tenho que me divorciar. Não, porque nós quando ativamos uma porta epigenética, toda a dor, toda a angústia, todo o sentir daquela pessoa e daquelas pessoas todas, daquelas gerações todas, apoderam-se de nós. Então nós somos muito mais leais que livres. Certo. Isto em termos de humildade, é importante as pessoas assumirem. Eu sou muito mais leal que livre. Se eu assumir esta verdade, eu já começo com alguma humildade a perceber que a minha vida é comandada pelo meu inconsciente. O meu inconsciente representa 97% do que eu sou. Se for uma empresa com 2 sócios, quem é que manda? O sócio maioritário, que é 97%. Então, neste plano de existência, nós temos uma lua que brinca com a terra e com o mar. Quando está a lua cheia, nós vemos as marés vivas. Nós somos seres emocionais, nós somos feitos de água. Antes de sermos sol, o sol reflete a sua luz através da lua. Portanto, eu não tenho como chegar ao sol e à minha consciência se eu não passar primeiro pela lua. Se eu não assumir primeiro que eu preciso de olhar, abraçar, curar e securitizar o meu inconsciente. E esse inconsciente é o quê? As histórias dos meus antepassados. Isto é tudo a mesma coisa. Mas eu não posso conscientemente dizer, ok, a minha mãe teve isto, eu não vou viver isto, eu não quero isto para mim. Quando tu dizes eu não vou viver, tu já estás a atrair viver, porque o que eu reprimo transforma-se no meu destino e o que eu resisto persiste. Pode ter um ato iniciático, toda a gente devia passar por esse momento iniciático. Nós temos vários rituais iniciáticos, deveríamos passar por eles nesta vida. Tu tens 2 nascimentos, o nascimento para este corpo, através dos teus pais, e o nascimento para a tua vida espiritual. E esse nascimento para a tua vida espiritual, quando ele é feito, tu assumes o comando, no sentido de dizer, eu escolhi estes pais, estas dores foram escolhidas por mim, e portanto deixas de ser vítima das coisas e assumes a responsabilidade de todas as sensações que tens. Quando começas a entrar nesse mundo onde começas a ser observadora de ti própria, a observar e a assumir essa responsabilidade e a sair da vítima, cada evento da tua vida é uma oportunidade de transformação. Então tu agradeces as dores que tiveste, agradeces as dificuldades que tiveste, agradeces... Porque no fundo estás a passar para outro nível? Porque percebes que foi a oportunidade que tu tens de ir denunciar e tomar objetivamente algo para trabalhares. Certo. Neste plano de existência. Nós caímos na Terra. A Terra é um sítio denso. E nós temos que perceber como seres espirituais que ao cair na Terra, se caímos na matéria, é porque algo de denso a nossa alma viveu. Senão não estávamos neste plano. Estaríamos noutro plano. Muito mais luminoso e muito mais alto do que este em termos de densidade. Então, quando tu assumes este nascimento espiritual, tu inicias o teu processo de individuação. Ou seja, tu inicias o teu processo de responsabilidade espiritual. Então, tu abraças todas as dificuldades que tiveste como a tua matéria-prima de trabalho. Então, aí sim já podes não repetir a rotunda.
Então eu costumo dizer que nós estamos sempre a fazer rotundas. Eu quero sair naquela saída à direita, mas está um carro aqui e não consigo sair. E se não conseguir sair, o que é que eu faço? Faço marcha atrás na rotunda? Ou faço mais uma rotunda? E qual é a diferença entre nós e o sistema solar? E a Terra que anda à volta do Sol a toda a hora? Sempre. O universo faz todo o mesmo movimento. Só que não é um movimento em círculo fechado, Rita. É um movimento em espiral. Por isso a espiral é o logotipo da consciência sistémica. A fórmula de Fibonacci. A criação de todos os corpos. E quando tu olhas para uma galáxia, é isso que tu vês, uma espiral. Quando tu olhas para um tornado, quando tu olhas para uma onda do mar, quando tu olhas para um feto dentro da barriga da mãe, é tudo a mesma coisa. Quando tu olhas para uma flor, para uma planta, é tudo a mesma coisa, é uma espiral. Então a fórmula de Fibonacci, ela explica a raiz da forma humana na Terra e de todas as galáxias e de toda a criação do mundo. E a criação do mundo é contração e expansão. Contração e expansão. Tu não podes expandir sem ter primeiro contraído. E a contração é o quê? A dor da experiência. A dor do pai ter feito aquilo ou da mãe ter feito aquilo, que eu, se estou na criança humana, fico presa vítima, nunca mais cresço. Porque a vítima não tem solução. Porque como é vítima, ela acha que tem razão. Certo. Então não há motivos para mudar, não há força para mudar. Não há vontade para mudar. Há sim a necessidade de contar a toda a gente e a tudo o que está à volta para se manter, própria, exatamente. E centrada nela, voltamos outra vez à criação antiga, que era a Terra no centro do mundo. A Terra não está no centro do mundo. Tu tens um Sol e o nosso Sol também não está no centro da nossa galáxia. Há outros sóis muito maiores onde o nosso Sol também anda à volta. Então, nós precisamos de abrir-nos para a dimensão e perceber que as leis da natureza e as leis da física e as leis da astrologia são as leis do corpo humano. Cada célula do meu corpo atua de uma forma muito mais inteligente do que eu, porque elas atuam por sistemas e elas sabem o lugar delas. E a célula que é a minha pele não anda a tentar ser a célula dos olhos. Ela sabe que nasceu com a vontade de ser pele, tem o mesmo código genético, mas a porta aberta de ser pele. E ela vai se juntar com as amigas todas que também têm aquela porta aberta, vão fazer uma festa, todas juntas que têm aquela porta aberta, e vão fazer o tecido. Agora, o problema é que o ser humano está o tempo todo a tentar ser o que não é. A comparar-se com os outros quando é incomparável. E a perceber que eu, nesta vida e neste plano, sou uma célula de um outro corpo gigante e que a única coisa que eu tenho que fazer é me cumprir naquilo que eu nasci para fazer. Não vale a pena eu tentar fazer aquilo que tu fazes tão bem. Então tu estás a fazer isso tão bem, porque é que é preciso de outra pessoa para o fazer se tu estás no teu lugar? Agora, o facto de tu fazeres isso permite-me a mim fazer também aquilo que eu gosto dentro do meu plano. E assim é com a Terra e com a humanidade. Por isso é que a humanidade ainda está em tanto desequilíbrio. Porque uns que tentam fazer coisas que não é suposto, outros tentam segurar. A pobreza e a riqueza é um exemplo disto. Ou seja, quando tu olhas para a consciência sistémica e olhas para esta dimensão de equilíbrio das leis, tu começas a perceber que todo o movimento, até o movimento histórico da evolução dos povos, das guerras, da pobreza, do dogma, da perda da liberdade, tem questões sistémicas profundas, onde tu vês que estão a pagar o preço por outros que estão a fazer pelo outro lado. Isto é fascinante. Eu já te ouvi falar disso e dava para mais um episódio. É fascinante, porque entras num processo de dimensão de vida onde tu ganhas, sabes, um lugar de humildade e um lugar de solidariedade. Exatamente, de humildade e ao mesmo tempo de gratidão, de perceberes que todas as pessoas que estão na nossa vida são essenciais para nós. Então não há nada para provar a essas pessoas, nem essas pessoas para provarem a nós. Há simplesmente o abraçar da sua existência. E eu acredito que tenderemos para uma humanidade assim, mas vai demorar, porque ainda estamos na competição, na comparação, na dualidade, e precisamos de voltar para a neutralidade ego, e para a unidade do ego. Exatamente, no ego. E pronto, portanto, voltando aqui à nossa epigenética. Deixa-me só, estamos quase a acabar, sabe? A sério, não é possível, ainda tem muitas coisas para falar, que é, como é que esbarraste com isto?
Preciso de saber. Olha, porque tirei o curso de Psicologia e depois senti Sim. que não me soube nada. Depois fui estudar Astrologia, tornei-me astróloga durante anos. E aí sim já comecei, sabes, a respirar. Mas depois senti que não era livre a fazer uma consulta de Astrologia. Porque sentia que a pessoa queria ouvir o que ela queria ouvir, depois queria que eu lhe dissesse o que é que lhe ia acontecer. Certo. E isso tirava-me a liberdade. Eu não queria condicionar. Porque amar o outro é empoderá-lo, não é condicioná-lo. Então, como é que eu consigo viver sentindo que empodero o outro e não o condiciono? E há um dia que vou ver uma demonstração do que são constelações, com a Paula Matos, que foi a pessoa que trouxe uma das pessoas que trouxe as constelações para Portugal, ela e as Asas e Raízes. As constelações entraram através de ambos. E sabes o que é? Ter vontade de chorar e olhar e o meu corpo inteiro vibrar e dizer assim, eu nasci para fazer isto. Tinhas quantos anos? Já tinha as minhas filhas, portanto foi... Mudaste há 20 completamente anos. de vida. Trabalhava no BCP, era diretora de marketing. A sério? A sério, portanto eu tive 2 vidas. 2 vidas paralelas. E, Paralelas não, depois foi com uma para trás. exatamente. Não, nada fica para trás, porque hoje em dia, Sim. como tenho tudo o que tenho na mão dos congressos da Também consciência tens que sistémica, gerir do tudo campus, da escola que estou a criar de consciência sistémica a nível internacional, etc. Se eu não tivesse estas bobinhas, não tinha hipótese. Sim, Estou sempre a pôr. tudo o que Exatamente. precisavas Tudo para foi isto. perfeito. Exato. E pronto, e então aí iniciei um processo e disse, vou sair do banco. Saí do banco, tive 2 anos a trabalhar sobre mim, tive com o Ellinger, tirei a formação com ele, estive na Áustria, tivemos um convívio de 10 dias intensos E no a tua chalé na família, Áustria. como é que viu isso na altura? Olha, De repente ninguém sabia o que era primeiro. Sim, as pessoas tinham uma certa dificuldade em perceber que eu ia largar um ordenado brutal, o carro de empresa, idas à neve com os miúdos quando eu queria, tudo aquilo que eu fazia, créditos XPTO de não sei de quê, mas tu vais fazer o quê? Não sei, mas sei que tenho que dar 2 anos a tratar de mim. Já sabia, mas eu sabia que tinha que me preparar para fazer isto, que tinha que fazer um mergulho interno. E assim fiz, ao fim do ano e meio, começa aquela pessoa tem não sei o quê, nananana, e eu comecei então a receber as pessoas, depois criei o Espaço Amar, e depois a consciência sistémica, os congressos e tudo isso que já está. Agora, é uma gratidão, olha, não tenho palavras para te explicar a sensação que é eu poder fazer na minha vida aquilo que não me custa nada fazer. Sabes o que é? Ter um grupo à frente e eu simplesmente não quero curar ninguém nem fazer nada, mas que passe aquilo que precisa de ser feito, sem intenção, com o empoderamento do outro, sem que isso represente nenhum condicionamento. Olha, é uma bênção que eu agradeço todos os dias à vida, porque ao mesmo tempo em que isto é feito, eu consigo aprender coisas para mim também, porque eu não estou num estado de consciência de mim com a minha família, nos meus relacionamentos, com as minhas filhas, com a minha neta. Eu não consigo ainda estar naquele estado em que eu estou quando estou a trabalhar. Então, cada vez que eu faço uma constelação com alguém, Estás a aproveitar eu para estou ti. de alguma maneira, naquele momento não, mas quando vou Sim. para casa e vou para as minhas introspeções e quando vou para o paredão andar a pé, já estou a perceber como aquela energia, de alguma maneira, também me mostra coisas essenciais. Mas isso não tira nem põe o facto de eu de vez em quando precisar de constelar. E estou sempre a precisar de constelar, porque tenho montes de temas que adoraria constelar, e estou sempre a ver quando é que é o meu momento de constelar, com quem é que eu vou constelar, qual é o momento em que isso vai acontecer, porque eu vejo que as pessoas beneficiam e há alegria, e cada vez mais estou a fazer uma coisa, e há muita coisa em mudança em mim neste momento, sabes? Não sei se tem a ver com a idade. Eu sinto coisas a mudarem no meu olhar da vida, com a idade. Desde os 49 sinto muita diferença.
Parece que não quer fazer por fazer, quer fazer para me realizar. E para... Não, já não tem a ver com a construção, tem a ver com a realização. E isto é gigante dentro, porque eu não estou disposta a fazer coisas só porque sim. Estou disposta a fazer coisas, e aqui nasce o espaço agora a meio caminho entre Sintra e Mafra, para onde eu irei viver agora dentro de um hospital. Já comprei uma casa na aldeia e vou de bicicleta entre a minha casa e o Lagar das Almas. E é a sensação de voltar à origem, voltar à terra, voltar a estar em silêncio e proporcionar esses momentos para as pessoas. Porque eu vejo que quando as pessoas entram em contacto com a natureza, algo muito especial acontece nelas. E há uma abertura muito maior. Então há coisas que estão a mudar, porque, por exemplo, todos os movimentos que eu faço neste momento em constelações, nas turmas todas que estamos a fazer, quase sempre termino com um movimento de grupo. Começo a observar e sinto o que está a acontecer à volta e vou buscar aquela pessoa que eu sinto que está a chorar por dentro com aquele movimento a ver e junto-a. E junto. E de repente há uma cura coletiva. Porque eu sinto que cada vez mais o que se passa no individual precisa de reverberar no coletivo. E uma das coisas que eu disse aos meus alunos do 2º ano é, a partir de agora, todos os meses precisamos de fazer uma constelação social. No mês passado constelámos o Ministério da Educação, a parte das escolas. Sim. De problemas que os professores têm, os professores estão a passar por problemas Gravíssimo. Duríssimos. Sim. E são uns heróis. Antigamente ser professor numa sociedade era, a seguir ao padre, era a figura mais importante. O topo da figura. De ideal, de uma pessoa que inspirasse. E essas pessoas que são professores têm isso dentro da alma delas, mas estão apagadas na sua luz. Então é preciso de devolvermos às profissões a dignidade que as profissões têm e o projeto de sentido que teve na origem da criação desta profissão. Então é um bocadinho isto que eu... Sabes que eu vou fazendo assim, muito pela calada, que pela calada nesse sentido eu não ando a espalhar aos 7 ventos que estou a fazer isto, olha, estou a dizer agora, e porque está a surgir, mas acho que nós temos que ser formigas, sempre a fazer, a trabalhar como? Em conjunto, em comunidade, em sozinhos e também sozinhos. E em comunidade, exatamente. E pronto. Portanto, estávamos a falar também da mulher, que é... Isso, então, no fundo, se isso é aplicado, tipo... agora que eu aprendi, por exemplo, Portugal pai, Brasil mãe, quer dizer que em nossas casas também... Portugal foi o pai do Brasil. Sim. A terra do Brasil para os brasileiros é a mãe. Exatamente. Certo. Portanto, a mãe também tem um papel diferente do pai em nossas casas. Arquetipicamente, totalmente. Sim, totalmente. E o feminino, nós temos lealdades inconscientes gigantes ao clã. E quando tu tens um clã que nunca pôde ter a sua profissão, nunca pôde seguir os seus talentos, nunca pôde seguir os seus dons, e tu tens uma neta que tem imenso jeito para qualquer coisa, e sempre que está quase a agarrar o seu projeto, acontece qualquer coisa e boicota. E porquê que isto acontece? Porque tu não podes seguir em frente e abraçar uma nova vida com a abundância que tu queres e com a alegria. A abundância no sentido não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a alegria de tu te cumprires e de abraçares quem tu és. Se tens dentro de ti mulheres e mulheres e mulheres que não o puderam fazer, se tu tiveres uma amiga e essa amiga estiver deprimida e fores tirar a tarde para estar com ela e estás super feliz nesse dia, o que é que acontece à medida que te vais aproximando dela? Sim, ficas deprimida. Vais ficando triste porque não chegas ao pé dela toda contente. Ela vai dizer, estás a gozar comigo. Certo, ok. Até chegar a ela, sim, vamos... Vais disfarçar o teu contentamento para te chegar ao pé dela, como és amiga dela, e vais dizer, então, como é que tu estás e tal. E por dentro estás tipo, hoje estou no meu dia, recebi aquela notícia espetacular, estou feliz, mas tu não lhe vais dizer isto. Sim, agora arruma isso e agora foca-te. Foca-te nela. E depois, se calhar, quando sair, já ficas outra vez bem. Se tu fazes isto com uma amiga, imagina o que é que tu fazes com laços de sangue. Quando tu tens centenas de mulheres que não puderam, que se foram sacrificadas. Mas é possível esta neta abraçar esse seu amor e partir? Claro que sim, mas precisas de trazer isto para a consciência e fazeres um ritual.
Se tu não fizeres, esse ritual pode ser feito na tua mente, pode ser até uma meditação. E é isso que as pessoas também vão constelar, podem constelar. Okay. Eu sinto que toda a gente devia passar por este processo, ou seja, das lealdades inconscientes, que é uma das minhas maiores especialidades, a parte do feminino, a parte das lealdades inconscientes e dos relacionamentos amorosos, tem tudo a ver umas coisas com as outras, estão ligadas, são as 3 grandes áreas onde eu me especializei. Tu para poder, até num relacionamento amoroso, para tu poderes abraçar um relacionamento saudável, precisas de olhar para trás e ver que biologicamente dentro de ti, epigeneticamente, tens as memórias desta gente toda dentro de ti. Então esta lealdade inconsciente vai-te boicotar, porque tu não estás autorizada pela tua alma a ir a construir em cima da infelicidade, seja de que ser vivo for, quanto mais seres vivos que te deram a vida a ti. Mesmo que não tenhas isso muito presente. Isso é tudo inconsciente, és 97% inconsciente. Portanto, nós somos mesmo mais leais que a pessoa diz, eu sou livre porque não me lembro nada disso. Não, mas está cá. Está cá. E tu vais fazer isto de uma de 3 formas, Rita. Ou fazes por espelho e fazes exatamente igual a todas elas. Ou fazes por oposição e vais escolher um padrão oposto, mas tu no fim sentes o mesmo. Exemplo, uma mãe que não podia trabalhar. O avô disse, filha minha não trabalha. No altar, o avô passa o testemunho ao marido. Agora, a partir de agora mandei eu, até agora mandei eu, a partir de agora mandas tu. E passa a mulher para o marido. E o marido diz, mulher minha não trabalha. E esta mulher tem imenso jeito para costura. Podia fazer vestidos, né? Ser modista. E o marido diz, não quero pessoas aqui em casa. Isto é uma história real. E a mãe fica toda a vida com aquele talento que tem a fazer vestidos para a filha. E a filha vem e tem 2 cursos. Um para ela e outro para a mãe. Trabalha imenso. Trabalha. E no fim, o que é que acontece? Não tem vida própria. A mãe não tem vida própria e a filha trabalha. Vai dar ao mesmo. 360. Porque tu no inconsciente, o que importa é que o denominador comum é não ter vida própria. Ou porque não pode, ou porque trabalha demais. Não tem vida própria. Estás a ver? Então o inconsciente, ele é suficientemente inteligente para tu pensares assim, a minha mãe esteve em casa, eu vou fazer tudo ao contrário. Tudo diferente. E tudo ao contrário é igual. Porque no fim estás igual. E houve uma pessoa uma vez que se sentou à minha frente assim, esta é uma história real, e eu dizia, você não tem tendência para se apaixonar por homens comprometidos? Ela abriu assim os olhos, fez assim para trás e disse, como é que sabe? Eu disse, porque o seu inconsciente tem que garantir que você não lhes passa a ferro a roupa, não cozinha, não tem que se preocupar com as coisas. Então vai preferir interessar-se por homens comprometidos. Que já têm isso do outro lado. Que já têm isso, para garantir a sua liberdade. Porquê? Porque a mãe não teve essa liberdade. E o inconsciente tem esta sabedoria. O inconsciente é muito inteligente. E nós vamos arranjar sempre forma de repetir. Então o que nós fazemos na formação e nos cursos e no dia-a-dia, isto é desmontar, isto é descodificar o inconsciente e através do transgeracional tu percebes as tuas lealdades inconscientes e numa cerimónia, numa constelação tu libertas. É que não é preciso fazer muita coisa, é só ganhar consciência e assumir a tua responsabilidade de dizer assim, eu precisei mesmo de todas estas mulheres, estas mães, estas avós, porque eu noutra vida era uma delas, ou porque eu noutra vida vivia a mesma vibração que elas viveram. Então quando cheguei à agência cósmica, encaminharam-me para elas, porque era tudo a mesma coisa. Então acho que agora... Sim, incrível. Incrível. Isto é lindo. Isto é lindo, isto fala de todos nós e sobre todos nós. Não é possível uma pessoa ouvir isto e toda a gente se vê aqui. Não é possível. Mulheres, homens, e o tema do sagrado feminino, e o tema das endometrioses, e o tema das mulheres que querem engravidar e que sofrem, que levam injeções e que levam tratamentos. E eu às vezes ponho as mãos na cara e digo assim, por favor, antes de se submeterem a isto, constelem. Vejam o que é que se passa energeticamente, porque isto é tudo uma questão energética, são respostas biológicas que o corpo encontra para se defender da dor, da dor que está dentro de ti e que tu carregas das tuas antepassadas. Ou perderam filhos, ou que perderam filhos na nascença, ou porque morreram à nascença. E, Rita, quando nós vamos para a idade dos nossos pais e dos nossos avós, morria-se no parto. Sim.
As crianças, às vezes, ou eram elas ou eram a mãe. Morria-se no parto. Sim, sim. Não A é minha como é avó hoje em teve dia. 7 bebés e só nasceram. Só viveram, mas nasceram todos, mas só viveram 3 Pois, dos 7. estás a ver a dor? A dor. E uma pessoa pensa assim, ai, a minha avó teve E ela 7 não falava, bebés. não... Porque no silêncio ficam os segredos e ficam a memória do campo. Da alma fica silenciada, porque ninguém gosta de falar do que dói. E quando o silêncio entra dentro do campo familiar, vai chamar os descendentes a repararem o silêncio dos ascendentes. E, portanto, isto é tudo um ato de amor. E a dislexia? Dislexia também é muito falada nas constelações, não é? A dislexia tem muito a ver, daquilo que eu tenho observado de muitas constelações que fiz, a dislexia está muito ligada à questão de ter sido sonhado um rapaz e ter sido uma rapariga do género. Quando tu trabalhas o projeto de sentido, a pessoa, porque a dislexia é uma disfunção de comunicação entre o hemisfério direito e esquerdo. E, portanto, o disléxico, como não tem esta possibilidade de fazer esta relação, esta comunicação entre os dois hemisférios, da forma que a pessoa que não é disléxica tem, vai encontrar uma estratégia, vai ter sinapses cerebrais que vão dar uma volta diferente ao cérebro para poder ir ao outro lado. E, portanto, os disléxicos, eu dou graças a Deus por ser disléxica, só te digo, porque graças a isso eu trabalho por associação de imagens. Nem sabia que eras e agora falei da dislexia. Sim. Eu trabalho por associação de imagens, então o meu raciocínio lógico, o meu raciocínio não é igual às pessoas que não têm dislexia. Vou buscar por associação de imagens. E por isso eu estou sempre nas minhas aulas a falar da Terra e do sistema solar e a trazer exemplos do corpo para a espiritualidade e para as aprendizagens, porque é muito fácil para mim fazer a correspondência entre tudo o que está fora e o que está dentro, como o que está dentro ser a mesma emanação e a mesma frequência energética. Então é interessante. Olha, eu acho que ficávamos aqui tipo o dia todo, não era? Esta caravana ia até, sei lá, dar a volta ao mundo. Sei que me trouxeste alguma coisa, está aí escondidinha, não foi? Pois foi. Já não te lembravas? Não. Porque Olha, tínhamos montes de coisa para falar, não era? São trouxe-te rosas de Santa Teresinha. Trouxe-te esta rosa em planta. Eu acho que a rosa, fala-se muito da flor de lótus como a abertura do chakra da coroa, mas raramente se fala da rosa. A rosa, do ponto de vista espiritual, está associada à abertura do coração. E a rosa, há um texto do Fernando Pessoa muito bonito que fala sobre rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. Quando ele diz ama as tuas rosas, o que ele está a dizer é ama os teus espinhos. As rosas têm esses espinhos e os espinhos são a nossa sombra. E a rosa, para poder desabrochar e ser quem ela passa pelos espinhos. E, portanto, todos nós precisamos deste encontro connosco, com a nossa sombra, com os nossos espinhos, abraçar com muita paciência e com muita compaixão e com muito amor, olharmos para dentro e aprendermos a cuidar dos nossos espinhos para podermos efetivamente florescer na dimensão da rosa. Desta abertura do botão que é o nosso coração. E, portanto, olha, entregue-te isto exatamente por isso. Obrigada. Juntamente com o texto do Fernando Pessoa, que eu acho que é lindo. Adorei mesmo ter-te cá. Infelizmente, é assim, isto tem tempo, não é? Porque senão sei que fazíamos aqui uma viagem gigante sobre muitos temas que não falámos. E muitos parabéns pelo teu trabalho. És uma grande inspiração e uma pessoa que traz... Eu acho que voltamos à tua palavra, que é o amor. Sim. E acho que vai tudo dar a isso, não é? A tua profissão, tudo isto que tu abraças, é para trazeres amor a quem está à tua volta, a quem vai até ti. Obrigada, e obrigada a ti por também fazeres este caminho com tanto amor, e através de ti tantas e tantas pessoas poderem falar e levares para o mundo estas entrevistas que tu fazes, que eu acho que são mesmo, vê-se o teu talento aqui e o trabalho e o serviço público que tu estás a fazer isto. Portanto, olha, gratidão por me teres considerado na caravana há muito tempo, e ter viajado contigo e com todas as pessoas que estão connosco a viajar. Um grande coração para todas as pessoas. Sejam felizes e amem as vossas rosas. Exato. Beijinhos, obrigada. Beijinhos, boa semana. Amem os vossos espinhos, amem as vossas rosas, não é? Que só assim é que chegaremos lá a florescer. Exatamente. Boa semana.